Olá, olá. Eu queria falar um pouquinho sobre observadores. Acho um tópico bem interessante, porque, falando pelo óbvio, o observador é aquele que consegue ficar mais tempo de boca fechada, olhando tudo. Isso faz com que a gente consiga prestar atenção em ações e reações. E, de uma forma bem geral, a gente consegue aprender com as experiências dos outros e analisar essas ações e reações. Então acontece alguma coisa com alguém alheio e a gente, como observador, olha aquilo ali e vê como a pessoa reagiu àquilo e o que foi que aconteceu depois. E caso aconteça aquilo com a gente, meio que a gente já tem uma resposta. E também pelo fato de que ter observado ajuda a raciocinar sobre aquilo, sobre o que a gente faria se acontecesse com a gente. Então, de certa forma, a gente fica meio que preparado para tudo. Preparado para tudo. Já ouvi falar, tipo assim, mas você tem resposta para tudo. Não, e sim, mas é justamente pelo fato de que já observamos aquilo antes, com a gente ou não, e conseguimos raciocinar sobre aquilo. Então é a mesma coisa quando você encara um problema e resolve aquele problema, e aquele problema acontece de novo, você já sabe como fazer. Então torna tudo muito mais fácil, muito mais rápido de conseguir resolver aquilo. E aí, eu penso que uma das ideias da gente envelhecer é a gente passar as experiências para frente. Só que é aí que a gente começa a raciocinar mais ainda. Cabeças pensantes, né? Porque, tipo assim, cada um tem seu tempo e cada um tem seu modo de ver a vida. Portanto, o mesmo problema que acontecer comigo e acontecer com você, não quer dizer que você vai resolver da mesma forma do que eu. Você vai resolver de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua linha de raciocínio. Mas aí, tipo assim, por exemplo, nós temos filhos. A gente não vai passar nossas experiências para os nossos filhos para que a vida deles se torne mais fácil? Sim e não. Eu acho que depende muito do que é que a gente tem que ensinar, do que é que a gente tem não, do que é que a gente pode ensinar para tornar a vida dos nossos filhos mais fácil. Por quê? Porque assim, depende muito do que é que vai acontecer. Então, por exemplo, quando eu era mais jovem, minha mãe pedia alguma coisa, ela falava assim: quem tem boca vai a Roma. Ou seja, eu tive que me virar. Como? Se vira. Mas, se de repente acontece de eu pedir para algum filho meu resolver, eu vou ensinar o caminho. O caminho. Mas como que vai resolver, aí eu deixo por conta. Não sei se você consegue entender um pouquinho da analogia. Por quê? Porque eu sei que tem coisas na vida que os nossos filhos têm que passar sozinhos. Cada um cria a sua própria história. Cada um segue o seu próprio caminho. Não dá para ensinar tudo, explicar tudo, justamente não só para os nossos filhos, mas para amigos ou qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. Porque meio que vira uma muleta. Justamente uma muleta. Porque assim, vamos supor, você tem uma conta de matemática, mas você tem uma calculadora. É muito mais fácil você usar a calculadora do que você raciocinar. Então, para a conta de matemáticas, problemas de matemática, você vai usar a calculadora. A calculadora se tornou sua muleta. Se tornou sua muleta. E aí você
Para de raciocinar, para de pensar. Se você tem que decorar um número e você tem uma agenda telefônica, você vai anotar o número na agenda telefônica do que decorar. Então aquilo também se torna uma muleta. Portanto, para os observadores que têm uma mente 24 horas pensante, que observa, que aprende, não só com as próprias experiências, mas as experiências dos outros, e a gente começa a ter um pouco mais de noção de um monte de coisa, a gente tem que começar a filtrar se de repente vale a pena abrir a boca ou não. Principalmente em conflitos agressivos, né? Você lidar com uma situação negativa e aí a gente começa a raciocinar se vale a pena ou não discutir com a pessoa ou as pessoas envolvidas. Porque a gente sabe que tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Inclusive rancor. Embora tem gente que guarda isso por mais tempo. Mas aí a gente lida com esse conflito calado ou a gente fala alguma coisa. Eu acabei divagando um pouquinho, porque eu perdi um pouco a minha atenção ali. Aí, por exemplo, você percebe que a pessoa foi infantil, você percebe que a pessoa foi irresponsável, você percebe que a pessoa está com o ego machucado, o ego ferido, aí a pessoa quer responder por aquilo. E aí você percebe, né, o pensador, o observador, ele percebe que aquilo está sendo uma resposta do ego ferido da pessoa, e aí a gente fala assim, não vale a pena a gente discutir, não vale a pena, vamos desgastar, vou gerar um ambiente negativo maior ainda. Aí tipo, deixa. Tem hora, como eu estava mencionando há pouco tempo atrás, tipo como os nossos filhos, que às vezes vale a pena a gente falar, interceder, explicar. Tem hora que vale a pena. Justamente porque quando a gente percebe que aquilo vai ajudar a pessoa a crescer, espiritualmente dizendo, né? Se você percebe que aquilo vai ajudar a pessoa a crescer e que a pessoa é suscetível a ouvir a opinião sobre aquilo, aí vale a pena. Mas tem certos tipos de pessoas, principalmente pessoas mais velhas, idosos assim, esses são mais difíceis de ouvir opinião. Porque esses aí, na maioria das vezes, tem um ego mais frágil ainda. Né? Tipo, eu mais velho vou ouvir um conselho de uma pessoa mais nova? Não existe. Aí você querer explicar alguma coisa para idoso fica difícil pra caramba. Aí você fala, não, deixa pra lá. Não vou interceder, deixa desse jeito. Só que aí quando você percebe que você está lidando com aquela pessoa mais vezes, bom, alguma atitude tem que ser tomada. Então, é legal você conseguir perceber ao redor pessoas que são mais tempo caladas. Justamente essas pessoas que passam mais tempo caladas são pessoas que observam mais. E não sei se de repente você que está me assistindo é uma pessoa observadora, mas tem uma característica até interessante que é a insônia, né? A dificuldade de dormir, porque a cabeça não para. Ou quando a gente acorda e depois demora pra caramba pra voltar a dormir, a mente começa a funcionar e não deixa você descansar. E aí, por mais que o corpo esteja cansado, o olho queira ficar fechado, a mente funcionando. E a gente revê um monte de coisa do nosso dia a dia. Rever. Porque aí eu já não sei dizer se de repente isso é da cabeça dos observadores. Mas eu posso dizer sobre a minha cabeça. Que aí eu gero um monte de situações dentro de uma situação. Então, por exemplo, lá aconteceu uma coisa.
Aí dentro dessa coisa que aconteceu, eu gero várias outras situações na minha cabeça para poder lidar melhor com aquilo, caso aconteça de novo. Só que aí acaba se tornando um ciclo vicioso. Por quê? Porque você conseguiu chegar num raciocínio, numa resposta, no que você faria ou não, mas quando acontece a situação, na maioria das vezes, a gente acaba preferindo ficar calado. Justamente para ficar evitando o conflito e também porque na maioria das vezes, conflitos acontecem porque alguém ficou com o ego ferido. E aí quem fica com o ego ferido vai provocar, vai cutucar, vai falar alguma coisa que vai gerar uma situação desconfortável, que vai gerar todo o conflito. E aí o observador consegue sacar isso daí, né? Tipo, a pessoa tá com o eguinho ferido, então deixa. E outra, como eu disse, uma hora isso passa. Realmente uma hora isso passa. Qual que é uma coisa difícil de tudo? A gente começar a fazer uma amizade verdadeira. Amizades realmente verdadeiras. Porque a gente começa a entender, a analisar um pouco mais o perfil das pessoas para entender se a pessoa é uma pessoa superficial, se é uma pessoa... Eu vou colocar de uma forma bem simples de entender, pessoas babacas, pessoas infantis, pessoas infantilizadas, pessoas de ego frágil. Essas pessoas superficiais, a gente consegue analisar, consegue perceber de longe. E aí a gente não consegue criar amizade. E aí, de uma forma bem resumida, pessoas observadoras têm um círculo de amizade, de amigos mesmo, extremamente pequeno. Extremamente pequeno. Colegas, você tem um monte de colegas. Colega de academia, colega de trabalho, colega de condomínio, colega disso, colega daquilo, mas amigos é um círculo muito pequeno. Muito pequeno. Justamente porque a gente conseguiu analisar. Bem, eu cheguei na academia agora e vou entrar. Mas se de repente você que está me assistindo é um observador, uma observadora, se você tiver um tempinho, fala para mim uma característica que você acha que você tem pelo fato de ser observador. Eu acho bem legal isso daí. A gente conseguir olhar no espelho e também se analisar, né? Que às vezes, de repente, o babaca tá sendo a gente mesmo. Acontece. A gente também tem ego. Todo mundo tem ego. Valeu, até a próxima.